Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Sempre que eu não falo de Vasco diretamente, nem indiretamente, eu peço vênia aqui aos senhores, né? E esse é o caso, não é de Vasco especificamente, esse tópico do vídeo. O assunto é Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, né? Que proferiu a seguinte expressão numa coletiva: equipe de índios, fecha aspas, né? Abre aspas, equipe de índios, fecha aspas, equipe de índios. E aí essa expressão causou estranheza, estarrecimento, blá blá blá, blá blá blá. Não vou nem entrar nesse mérito, só vou entrar no seguinte mérito: todos os canalhas que falam coisas erradas dizem, eu não quis dizer isso, eu me enganei, me expressei mal, eu não falei isso. E nunca dizem que estão envergonhados porque não disseram isso, segundo eles, né? Abel Ferreira não. Eu disse isso, querendo dizer isso, mas não sabia que isso aí seria um problema para o Brasil, problema para os índios, blá blá blá. Então o Abel Ferreira disse o que queria dizer, mas a diferença dos outros, ou melhor, a diferença dele para os outros é que ele chega e fala, quis dizer isso mesmo, não sabia que tinha problema nisso, mas eu quis dizer isso mesmo, né? Desorganização, blá blá blá, e depois fala, errei, peço desculpas e vida que segue. Ninguém faz isso, ninguém faz isso. O pessoal fala que, não, eu não quis dizer isso, em momento algum eu quis dizer isso, blá blá blá, e por isso que eu não quis dizer isso, ou não disse isso, eu não tenho que me arrepender, não tenho que me desculpar. Então essa é a diferença, né, do pessoal aí pro Abel Ferreira. Tanto, muitos odeiam ele, mas de uma coisa você não pode acusar o Abel Ferreira, de não ser homem o suficiente para assumir as suas palavras, né? E, obviamente, errado que está, pedir desculpas como pediu, vida que segue. Venho aqui a vangloriar a atitude do Abel Ferreira, o técnico mais vitorioso aí, atuando no Brasil nos últimos anos, né? Bom, um outro ponto agora é Vasco. 11/7, portanto, 11 era a data do julgamento do agravo de instrumento da 777 em face do Vasco, né? Repito aqui, o Vasco obteve uma liminar aqui embaixo, na primeira instância, para retirar o controle acionário da 777 da Vasco SAF, né? Obteve isso, obteve êxito nessa ação, e a 777, então, opôs o embargo opôs agravo de instrumento para cassar essa liminar, né? Suspender os efeitos ativos dela. E aí não teve êxito na liminar e o julgamento do mérito seria ontem, 11/7. Não temos notícias alguma disso, porque tanto a ação de piso de primeira instância, na qual o Pedrinho obteve a retirada da 777 de forma liminar do controle acionário, quanto o agravo de instrumento que visa derrubar essa liminar, ambas estão com segredo de justiça. Então a gente não consegue ter acesso a essa informação. Eu tenho inscritos meus que sabem que eu sou advogado e me perguntam, Marcelo, você tem alguma novidade e tal? E ontem até respondendo um deles, falei assim, não tenho novidade, estou até caçando essa informação. Quando você bate o processo, tanto em primeira instância quanto em segunda instância, você não consegue ter informação alguma, claro, processo em segredo de justiça. Então aí estou aguardando os sites especializados soltarem alguma matéria sobre isso aí, para que a gente possa comunicar aqui ao sócio do Vasco, né? Mas uma outra questãozinha aí interessante é o seguinte, Pedrinho, juntamente com o Edmundo e o Pedrinho, forma aí uma tríade de amigos. E esses caras têm informações privilegiadas do Pedrinho, tanto Felipe quanto Edmundo. O Edmundo, por ter um canal Mundo Ed no YouTube, de vez em quando, ele dá uma surtada e solta algumas coisas que até não são para ser soltadas, né, no português correto. Ele devia ficar calado, e ele fala, e logo em seguida ele fala, não era para ter falado isso, mas já falou. Uma das coisas que ele falou é que estava muito próximo um acordo entre a associativo, portanto, o CRVG, e a controladora da massa falida da 777. Esqueci agora a sigla, é uma sigla, né? E essa controladora aí, né?
esse controlador não quer ficar com a Vasco SAF, vai negociar as outras SAFs no mundo, notadamente a Vasco SAF, eles não querem ficar com a Vasco SAF, né? 70%, não querem, eles querem negociar isso aí. Então, segundo Edmundo, estaria muito próximo de haver algum tipo de acordo aí. E aí resta saber o seguinte: o que o Pedrinho vai fazer nesse acordo? Vai passar 70% dessas ações para uma outra empresa, para algum fundo, vai trocar, vamos colocar assim, trocar para o Vasco, que hoje é minoritário, para Vasco majoritário, dependeria aí do voto do sócio, né? O Vasco está chegando aí a 40 mil sócios, né? A gente estava... o Vasco não pode, com esse mundo de gente, 25 milhões de torcedores no Brasil e no mundo e em Marte, ter apenas 40 mil sócios. Isso aí vem muito, né, por descrédito total dos dirigentes para trás, da própria 777, o desgaste, anos e anos, todo brigando para não cair. Ano passado quase caímos, nos livramos na última rodada. Isso tudo tende a fazer o torcedor do Vasco perder o tesão em ajudar o time, perder o tesão em ter credibilidade na marca Vasco. Isso aí é fato, né? E agora a 777 ia colocar o Vasco no buraco, Pedrinho aí entrou, e não obstante a questão, se o Pedrinho ajudou a vender a SAF, se o Pedrinho junto com Pedrinho, os rostos amarelos juntos ajudaram a vender a SAF, isso é outra história. Nesse momento o Pedrinho tirou o futebol do Vasco, né? A Vasco SAF do controle acionário da 777. Então a 777, através da sua controladora, estaria não querendo mais a Vasco SAF. E voltando para o tema aqui, o segundo tópico do vídeo, o que seria feito aí? Pedrinho vai repassar esses 31% já implementados, já aportados pela 777, mais os 39% para outra empresa, para um grupo um fundo, ou vai brigar aí para que haja a transformação da SAF, né, colocando o Vasco, o associativo, como majoritário. Eu, modestamente, acho que o melhor caminho seria colocar o Vasco como majoritário na SAF. Majoritário na SAF. Para quê? Para ter um sócio como parceiro. Todo mundo sabe que o Vasco é uma máquina de fazer dinheiro. Então o que acontece? Esse parceiro, né, tendo uma quantidade de ações menor que a do Vasco, notadamente aí podia ser uns 20%, no máximo 30%, Vasco ficando com 70%, Vasco com 80% ou 70%, o sócio minoritário com 20% ou com 30%, daí para o cara ganhar dinheiro e dá para o Vasco controlar suas ações, não as ações da Vasco SAF, as ações mesmo, as suas atitudes. Não podemos mais ficar à mercê de mandos e desmandos de terceiros, como ficamos aí da 777, né? E no começo ela estava colocando dinheiro, né? Já fizemos tudo sobre isso aí, mas esse dinheiro tem que ser colocado de forma capaz, capacitada, com qualidade, com competência, para virar um time, para fazer um elenco, que esse elenco vire um time, para que a gente possa disputar título. E a 777, esse grupo aí que comprou, não tinha nem idoneidade financeira e nem expertise na área do futebol aí, notadamente do futebol brasileiro. Bom, se gostou do conteúdo aqui, inscreve no meu canal Vasco Análise, dá um sininho aí para receber as notificações quando meus vídeos forem ao ar, né? Dá um like aí para mostrar ao YouTube engajamento com o meu canal Vasco Análise. Fique com Deus e até o próximo vídeo.